Pode entrar, a porta tá aberta. Essa é a Masoncast. Aqui é o lugar de gente feliz e gente que tem informação sobre o mercado imobiliário. E hoje o tema é locação de imóveis. E nada mais que um expert em locação de imóvel, Caio Santos, com mais aí de 15 anos de carreira? Mais ou menos. 15 anos de carreira, tratando sobre o assunto que mais impacta as famílias hoje no Brasil, que é a locação de imóveis, tanto para quem quer alugar, tanto para quem quer pegar o imóvel alugado ou alugar o imóvel, né? Ô Caio, eu vou começar esse nosso bate-papo hoje fazendo uma pergunta. Certo, vamos lá. Essa pergunta, eu acho que você não deve receber tanto essa pergunta, mas qual é a forma mais fácil para que eu consiga alugar o meu imóvel? Qual é o caminho mais simples? Você está falando como inquilino ou como proprietário? Proprietário. Como proprietário. Vamos lá, gente. Olá, então sou o Caio Santos, como vocês já viram já por aí, né? Sou da Mason. E uma das coisas que a gente precisa ter como um entendimento, assim, com profundidade. Sabe o que a gente mais vê hoje em dia em questão de locação? Às vezes a gente vê o proprietário falando assim, cara, eu quero alugar o meu imóvel, mas eu não quero alugar com imobiliária, porque imobiliária tá dando problema, tá dando dor de cabeça, porque isso, porque aquilo. E aí acaba alugando por conta própria. Só que mal sabe ele que a dor de cabeça é 3 vezes maior quando ele aluga por conta própria. Tem gente que tem sorte, né? Às vezes pega uma pessoa que é boa, um bom inquilino, mas na maioria das vezes essa pessoa nem sempre consegue pegar, né, os melhores inquilinos, né? Os proprietários não conseguem pegar os melhores inquilinos. Então, a melhor situação para se você tem o seu imóvel, se você é proprietário de um imóvel e você quer alugar, primeira instância, como todo e qualquer mercado, o mercado imobiliário é composto de profissionais muito bons e profissionais que não são tão bons ou ruins, né? Então, o que você tem que fazer? Procurar um profissional que realmente entenda do negócio, realmente entenda o que é locação. Sabe o que acontece muito no nosso dia, Peterson? É que muitas pessoas, hoje em dia, vão atrás daquelas imobiliárias tradicionais, né? E assim, não estou falando que não tem profissionais bons nas imobiliárias tradicionais. Tem. Só que na maioria das vezes, infelizmente, a maioria das imobiliárias tradicionais nem sempre treinam os seus corretores para locação. Às vezes o corretor ele nem sabe como é que funciona, não sabe nem qual que é a lei do inquilinato, não sabe nem como é que funciona a lei do inquilinato e às vezes até faz coisas que a lei não diz para fazer. Né? Então, o que eu recomendo? Primeira instância, vai procurar um corretor de imóveis, mas não só corretor de imóveis, mas um corretor de imóveis que saiba o que está fazendo, que tem experiência, que conhece sobre a locação de imóveis. Hoje em dia, tem contrato de locação até vendendo na papelaria. Mas, gente, contrato de locação precisa ser algo específico para o seu imóvel, para a sua situação, para o seu formato daquilo que você está fazendo com o inquilino. Né? Então, para você alugar com tranquilidade, em primeira instância, precisa procurar uma boa imobiliária. Não é porque é tradicional, não é porque é grande, não é porque é conhecida no mercado que a imobiliária é boa. Não, você tem que procurar uma imobiliária que realmente treina os seus corretores. Uma imobiliária que saiba, que tem experiência na locação, no qual você consiga chegar, perguntar para o corretor e ele saiba responder todas as perguntas que você tem. Em primeira instância, já pergunta para o corretor, você conhece qual que é a lei do inquilinato? Você conhece a lei 8245? Você é especialista em locação? Você é especialista em locação, né? Então, isso é importante para você que tá alugando o seu imóvel. Você saber se realmente o profissional que você está conversando é um profissional que entenda do negócio. Porque às vezes também, Peterson, os proprietários vão atrás de advogados e nem sempre o advogado que está tratando da locação conhece sobre locação. A gente já teve situações de advogados que não estavam sabendo lidar com a locação que estavam fazendo. Não é especializado não são especialistas naquilo. Não é porque é imobiliário. Advogado que ele é especialista em todas as áreas. Então, a gente precisa tomar esse certo cuidado. Precisa ser realmente um profissional que seja posicionado e conhecido, né, dentro do mercado imobiliário, que saiba do que está fazendo ali na locação de imóveis. Legal. O Caio, já deu para perceber que a gente está diante de um cara que entende do assunto. Então, hoje eu vou usar todo esse tempo aqui para
tirar tudo que eu puder e aprender bastante com você hoje. Pode ser? Opa, então, beleza. Vambora. Ô, Caio, me fala uma coisa. E se eu posso, de alguma forma, pedir para o meu inquilino, no caso, mais de uma garantia? Por exemplo, eu vou pedir caução e vou pedir também para ele o carro, né, como garantia. Eu posso ter mais de uma garantia nesse contrato? Como que funciona isso? Tá, muito boa essa sua pergunta. Acho que é uma pergunta mais bem técnica, inclusive, né? Gente, o artigo que trata sobre essa questão de garantia. E quando a gente fala de garantia de imóveis, né, a gente não usa muito essa palavra, né? As pessoas não costumam falar, qual que é a garantia de locação que você vai usar? As pessoas não perguntam isso. As pessoas normalmente perguntam assim, qual você vai fazer o calção, você vai fazer fiador, você vai fazer por seguro fiança, você vai fazer por fiança, como é que você vai fazer e tal. E na lei 8245, que é a lei do inquilinato, né, trata sobre esse assunto de garantias no artigo 37, né? E ali por diante fala sobre as garantias. Na lei do inquilinato fala sobre 4 tipos de garantias que a gente acabou de falar aqui, que é o fiador, né? Quem que é o fiador? O fiador é a pessoa que empresta o seu nome para se juntar ao contrato de locação, e essa pessoa, ela é a própria garantia do locatário. Então, o inquilino vai lá, aluga o imóvel e coloca por exemplo, o João vai lá e coloca o Pedro para ser o seu fiador. Sempre o João tá nessa, hein, João? João. Pois É sempre o João. Vamos mudar, tem que ser José. A próxima a gente usa o José. Então, vamos lá. Então, o João alugou o imóvel e aí ele colocou o Pedro como fiador. Então, se ele coloca o Pedro como fiador, quem é a garantia da locação é o Pedro. Somente o Pedro. Então, o Pedro é a garantia. Se o João não pagar, a imobiliária vai correr atrás do Pedro para o Pedro poder efetuar o pagamento da locação. Então, eu não poderia ter o Pedro e ter 3 meses de calção. Não, de maneira nenhuma. Uma das coisas que a lei do inquilinato proíbe no artigo 37 é que tenha 2 tipos de garantia no contrato de locação. E 2 tipos de garantia também significa que, se você, por exemplo, vamos lá, o João que alugou o imóvel, colocou o Pedro como fiador. E aí a imobiliária, a Mamão, como diz o meu amigo Peterson, né? Mamão Imóveis. O Mamão Imóveis. Foi lá e pediu para que o Pedro tivesse um imóvel no qual ele pudesse colocar no contrato com uma garantia também da locação. Isso pode? Não pode. Isso é constituído, inclusive os juízes hoje em dia estão dando causa ganha para quem faz isso, né, na verdade, para o inquilino que coloca, né, a pessoa no processo, tá dando causa ganha. Por quê? Porque quando você pede o fiador e pede para o fiador dar o seu imóvel como garantia, você está usando 2 garantias. Porque quando você usa o fiador, quem é a garantia do imóvel é o fiador, que é o Pedro somente. Mas quando a imobiliária pede para colocar o imóvel do Pedro no contrato, ele está usando um calção. Porque, na verdade, o imóvel do Pedro, né, está entrando com uma garantia, e essa garantia, quando é objeto, ela é tida como um calção. Por quê? Calção não é somente dinheiro. Você pode usar, segundo a lei do inquilinato, você pode usar qualquer coisa como calção. Você pode usar o seu celular como calção, você pode usar 3 vezes o valor do aluguel, que é o que é previsto em lei, só pode usar 3 vezes o valor do aluguel para calção em dinheiro. Né? Você pode usar um carro como garantia, você pode usar uma casa como garantia, você pode usar qualquer coisa como calção, mas você não pode usar 2 garantias, ou seja, o Pedro e o imóvel dele não podem entrar no contrato, porque isso é contra a lei. Você só pode usar um só. Se é fiador, se é calção, é calção. Se você faz uma garantia a mais, você está usando 2 tipos de garantia, e isso é contra a lei do inquilinato. Legal. Ô, Caio, entendi. E na parte documental, quais são os principais documentos que o locatário e o locador precisa estar em dia para fazer o negócio dar certo? Então, eu já sei que eu preciso fazer essa intermediação com uma imobiliária, um corretor especializado. E quais são essas documentações? Vamos falar primeiro do locador. A pessoa que vai alugar o imóvel, né? Tá certa a pronúncia, perfeito, né? Me corrija aqui, hein? Então, qual que é a documentação que o locador ele precisa ter
para poder conseguir pegar um imóvel, alugar um imóvel? Qual que é a documentação? Alugar o imóvel dele, né? É. Para ele poder alugar o imóvel dele. Então, por exemplo, nós da Mison Negócios Imobiliários, nós somos totalmente profissionais e muito experientes na área da locação, né? Então, a gente tem todos os trâmites, inclusive nós temos a área jurídica nossa também. A gente tem a profissionalização do negócio. Então, o que acontece? Quando você vem para colocar o seu imóvel conosco, em primeira instância, as documentações que nós precisamos é a matrícula do imóvel, o IPTU do imóvel, né, no caso, carnê do IPTU, e a gente precisa ter a CNH da pessoa e também os documentos normais, né, certidão de nascimento ou casamento e o comprovante de residência. E a gente precisa ter também quais são os dados bancários no qual a gente vai fazer o pagamento do aluguel para a pessoa que é o locador ou a locadora, né? Então, o que é importante você saber? Já que você tá falando sobre a questão da documentação, mas eu já vou entrar também com a questão de como que é que a gente trabalha em termos de porcentagem, essas coisas assim. Muita gente, hoje em dia no mercado imobiliário, eles pegam e falam assim, não, você vem aqui, a gente cobra aí 6% de Então, essa de pergunta, administração. eu já tenho uma pergunta formulada para isso, Pra que isso, você então vai tá bom, falar. vamos Você com segura calma. um pouquinho, Tá bom. aguenta aí, Mas, segura aí. em termos de documentação, locador e locadora precisam ter essas documentações que eu falei. O que é importante? Por que a gente pede a matrícula do imóvel? Para comprovação de que aquele imóvel realmente tem a sua posse como Proprietário. como proprietário, né? Mas eu já ouvi falar que a posse nem sempre precisa ser o próprio proprietário que vai alugar. Sim, em alguns parâmetros, em algumas situações. Quais? Por exemplo, a gente já teve uma situação em que o imóvel ele estava em inventário, no caso estava em processo de inventário, porque o proprietário tinha falecido há poucos meses, então estava para os herdeiros. Então aí sim a gente pega um dos herdeiros e coloca no nome do herdeiro a locação, né? E assim, em alguns outros tipos de interdição, ou então alguma situação no proprietário. O que é no proprietário? Uma pessoa que tem a posse do imóvel como usufruto. Então, nesses casos também são pessoas que não é o proprietário direto, mas ele tem o direito sobre o imóvel ali e pode locar o seu imóvel tranquilamente. Que legal. Ô Caio, me responde uma coisa. A gente sabe que o principal lugar que estelionatários, pessoas de má índole, gostam de fazer maldade, né? Tirar dinheiro das pessoas no mercado imobiliário. Perfeito, exatamente, infelizmente. Qual é a medida que a imobiliária precisa tomar para ela se precaver contra esse tipo de situação? O estelionatário querendo alugar o imóvel, ou alguém que quer, de repente, roubar a fiação. De repente, roubar a fiação, exatamente. Como que a imobiliária faz para poder se precaver e proteger o meu patrimônio? Como que eu posso deixar meu imóvel com você, com a Mison, e ter a segurança de que não vai acontecer nada com o meu imóvel? Ou que não vai ter algum problema. Então, vamos lá. Uma das nossas prerrogativas, né, que é muito importante, é a análise de ficha, né? Então, a imobiliária, seja ela qual for, ela precisa fazer uma análise de ficha muito bem feita do inquilino. Então, por exemplo, a gente não aluga para qualquer pessoa. Eu costumo dizer, né, Pedro, que quando a gente vai alugar um imóvel, a gente vai fazer uma entrevista de emprego. Por exemplo, eu tô com o meu perfil perfeito. Passou na seguradora, ou eu tenho 3 meses de caução, meu perfil tá excelente, mas ainda assim eu posso ter o patrimônio negado ali, de não conseguir? A situação de negada. Pode. Verdade. Por quê? Eu vou explicar para vocês, que nem eu tava falando agora. Você ser colocado num imóvel nosso, a gente tem um cuidado muito grande, né? Então a gente faz o quê? Uma entrevista, digamos assim, é como se fosse uma entrevista de emprego para você poder entrar para aquele imóvel lá que a gente está cuidando. A gente cuida muito bem dos imóveis que a gente tem. Então a gente faz análise de ficha, que nem se falou. Então, como que a Mison Negócios Imobiliários age hoje em dia? E a maioria das imobiliárias está agindo hoje também.
Hoje em dia a gente não está mais naquele negócio de fazer calção, fiador e tal. A gente trabalha com seguro fiança e com fiança paga, né? Então, é muito mais fácil, porque a pessoa não precisa ter 3 meses de aluguel e não precisa usar outra pessoa como fiador. Simplesmente ela tendo o seu nome tranquilo, tendo condições lá de alugar o imóvel, ela entra com o seguro fiança, ela vai pagar uma taxinha por mês e pronto, acabou. Em 3 dias você já recebe a sua chave e você já entra para o imóvel para você morar. Mas entrando na sua questão lá, de por que é negado? Entrou lá. Fez a pré-aprovação, né? Viu lá que lá para a seguradora passou. Só que no nosso caso, gente, nós trabalhamos da seguinte maneira. Quando a gente recebe essa documentação, a gente ainda averigua alguns fatos, que são quais? Antecedentes criminais. A gente vê em todos os tribunais do Brasil, né, se a pessoa teve algum tipo de situação criminal ou se teve algum tipo de situação de estelionatário. A gente olha se já teve ação de despejo, né, em alguma vez, em alguma situação, não só no estado de São Paulo, nem só em Bauru, mas no país inteiro. Então a gente consegue ter os parâmetros de todos os tribunais do país inteiro. A nível nacional. A nível nacional, exatamente. Então quer dizer que se acontecer de um cliente chegar, passar a ficha e constar lá que ocorreu uma ordem de despejo em determinado momento da vida daquele cliente. Sim. Isso já é impeditivo para a imobiliária fazer essa alocação com ele? Sim, pode ser impeditivo, sim. Dependendo do tempo Aí depende da análise da ficha, que é o que eu estava falando. Então, depende do tempo em que isso aconteceu e depende de como que está o nome da pessoa. Entendeu? Porque, por exemplo, se você tem... você teve uma ação de despejo lá em 1980, só que nunca mais você teve uma ação de despejo e o seu nome está limpo, está com score bom desde, assim, nos 5 últimos anos, 10 últimos anos, beleza, a gente vai levar em consideração que foi uma situação que aconteceu lá em 1980. Deu para entender? Agora, se o seu nome teve uma ação de despejo, 2 ações de despejos foram recentes e você está com o nome negativado, infelizmente a gente não faz essa locação exatamente por segurança do nosso proprietário. Né? Não tem como a gente fazer para uma pessoa que está ali numa situação como essa. E tem uma outra situação também. Sabe qual? Aquela situação em que já aconteceu com a gente, em que a ação da pessoa estava tudo ok, não tinha ação de despejo nenhuma, a seguradora aprovou a pessoa, mas nós descobrimos que aquela pessoa da qual havia sido passado o nome, ela estava presa. Por quê? Preso não tem nome sujo? Por quê? O preso já estava preso há um bom tempo, então o nome dele já não estava sujo quando ele entrou. Então ele permaneceu limpo, porque ele já não fez outra... Não teve movimentação no CPF. Nenhuma. Entendeu? Então, tipo assim, aí a gente viu que a pessoa estava presa, então tinha algumas ações criminais. Então, para a segurança tanto da imobiliária quanto também do proprietário, a gente não faz essa locação. Legal. Né? Então, a gente tem esses tipos de cuidados com relação ao imóvel da pessoa. Né? Bacana. Ô Caio, e falando da questão de vistoria de imóvel, acredito que seja algo que tenha que ser feito de forma muito minuciosa, a vistoria de um imóvel. Essa pergunta compõe... são 2 perguntas, no caso, né? O que compõe essa vistoria, né? Quando que ela é feita, que momento que ela é feita, e esse relatório, esse processo que é feito essa vistoria, como que ele é enviado? Para onde que vai essa vistoria? Explica pra gente entender, quando fala assim, precisa passar na vistoria, preciso fazer a vistoria do imóvel. Uhum. A imobiliária ainda não fez a vistoria, por isso eu não posso liberar a chave. Então, quais são os momentos que é feita essa vistoria e para onde que vai essa vistoria? Ótima pergunta. Então é o seguinte, o que seria a vistoria do imóvel? A vistoria do imóvel é quando um profissional vai até o imóvel e ele faz a averiguação de tudo aquilo que tem dentro do imóvel. Então, ele fala da cor da parede, ele fala do piso, ele fala
do armário, ele fala se tem armário, se não tem, se tem porta, se não tem porta, qual que é a cor. Cor do piso. Qual que é o piso, qual que é as portas que tem chave, se não tem chave, se o banheiro tem vaso com tampa, se não tem tampa, se tem... Então, a vistoria é sobre tudo aquilo que existe dentro do imóvel. O que tem no imóvel e qual que é a situação do imóvel. Né? Então, a vistoria ela fala sobre isso. E existe um laudo onde se escreve sobre toda a situação do imóvel, né? Esse laudo. Quais são as situações de vistoria? As situações de vistoria é no momento em que o inquilino vai entrar no imóvel. Por quê? Para garantir para o inquilino que aquele imóvel ele está em condições de uso e quais condições de uso. Porque quando o inquilino for entregar o imóvel tem que estar nas mesmas condições das quais ele entrou. Então, por exemplo, se o imóvel não foi pintado, o inquilino não tem obrigação de devolver pintado. Se o imóvel tinha um piso que não tinha, o inquilino não vai ter obrigação de colocar aquele piso que não tinha. Entende? Então, é uma segurança para o inquilino e é uma segurança para o proprietário também. Então, da mesma forma que o inquilino vai entregar, né, da mesma forma que o inquilino recebeu, ele tem que entregar. E então, são duas vistorias. A vistoria de entrega, né, na entrega das chaves, né, no momento em que... Vamos colocar um inquilino, né? No momento em que o inquilino recebe as chaves, a gente faz, antes dele entrar, a vistoria para mostrar como que está o imóvel. Então, a gente vê se tem água, se está a luz ligada, se tem algum tipo de lâmpada lá dentro. Se tem algum vazamento. Se tem algum vazamento, se tem algum entupimento, se o que tem lá dentro está funcionando ou não, dependendo se tem luz elétrica. Tá? Essa vistoria inicial... de entrega de chaves. O inquilino, ele assina o termo, ciente de que está tudo ok. Ele assina o laudo de vistoria, né, declarando como que está o imóvel para poder entrar no imóvel. Ele assina esse laudo de vistoria declarando que ele reconhece, tem o reconhecimento de como está as condições do imóvel, que ele precisa entregar esse imóvel da mesma maneira que ele recebeu no laudo de vistoria. Ele tem 72 horas para contestar o laudo de vistoria, caso haja alguma coisa que não esteja de acordo com o laudo de vistoria, inclusive. E como que é feito o processo de envio dessa vistoria? Para onde que vai essa vistoria? Fica em poder de quem essa vistoria? Não, essa vistoria, na verdade, o laudo de vistoria é mandado tanto para o locador como para o locatário. Os dois têm acesso, lógico, porque eles assinam e vai para o e-mail de cada um. Então, eles assinam eletronicamente, porque todos os nossos... contratos, né, são digitais. Então, a gente assina digitalmente, o que dá mais segurança até do que em cartório. Tá? Por que dá mais segurança do que em cartório? Porque quando você assina digitalmente, é como se a instituição, né, no nosso caso é a ClickSign, a instituição, ela basicamente é só para vocês entenderem, né, uma alusão aqui. Basicamente, ela tira um print daquele nosso contrato que ele está assinando e fala, ó, isso daqui que foi que ele assinou. Então, se existe algum tipo de fraude, um outro tipo de contrato que mostra, a ClickSign, ela mostra, não é esse tipo de contrato que foi feito, é esse daqui, é esse daqui. Entendeu? Então, é muito mais seguro até do que um cartório, porque o cartório você só vai lá, reconhece firma, e aquilo lá, a pessoa pode manipular as folhas e pronto, acabou. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, é muito mais seguro do que você fazer eletronicamente, digitalmente. Só falando sobre a questão. Então, os dois, quando assinam, eles recebem uma cópia do laudo. Entendi. Tá? Os dois, tanto o proprietário quanto o inquilino. E lá, nesse laudo, consta o link aonde a pessoa tem acesso às fotos que estão com todas as fotos e os vídeos que a gente faz da vistoria estão com o horário, a data que foi tirada a foto, o horário que foi tirada a foto, o horário que foi feito o vídeo. Então tá tudo isso no link em que vai o laudo de vistoria. Que legal, é tudo digital. Tudo digital. A pessoa tem essa possibilidade de entrar quando ela quiser. Então fez a vistoria e tal, pegou as chaves, você que é inquilino, entra lá, vê se tá tudo certo. Entra no linkzinho lá, vê as fotos, compara como é que tá o imóvel que você pegou e tá tudo certo. Então as duas vistorias, a de entrada, né, que o inquilino vai entrar,
e a de saída, que é quando o inquilino vai sair. Então, antes de qualquer coisa, quando o inquilino entrega as chaves para nós não simplesmente vamos e colocamos um locatário lá ou dá para o corretor fazer visita com um novo locatário. Não, a gente faz a vistoria antes para ver se existe alguma alteração ou precisa ser melhorado alguma coisa ou se de repente o inquilino entregou realmente o imóvel nas mesmas condições que ele pegou, para então, depois dessa vistoria, com laudo também, fotos e vídeo, né, o locador, ele bater, ele olhar e falar assim, não, tá tudo ok, e aí então a gente pegar e dar a liberação das chaves. Inclusive, nós damos o termo de entrega, né, das chaves e o termo de rescisão de contrato, que é para você que é inquilino ter resguardo de que realmente aquele contrato foi rescindido. Que massa. Caramba, que legal. Muito bom. Ô, Caio, e me fala uma coisa. Eu tenho outra pergunta para te fazer, que eu acredito... Enquanto isso, deixa eu falar uma coisa para você. Acho que o pessoal ainda não se inscreveu no nosso canal. Verdade. É verdade. Aproveita, se inscreve no canal, dá aquele like. Que ajuda a gente bastante. Que ajuda a gente bastante. E já deixa a sua pergunta que a gente traz no próximo Mizoncast. Perfeito. Caio, qual que é o tempo mínimo de permanência de uma pessoa no imóvel e como que funciona a devolução desse imóvel? Né, a gente entendeu que tem a vistoria, né? São 2 vistorias. A gente viu que precisa ter formas de ter segurança jurídica e também para o proprietário, né? Que é o seu locação, locador, né? Enfim. Qual que é o tempo, a permanência mínima e como que funciona a devolução do imóvel, né? Beleza, vou devolver o imóvel, fiquei aqui o período ok. Qual que é o tempo mínimo e como que funciona isso na prática? Então, vamos lá. Não existe tempo mínimo de contrato. Tá? Não existe tempo mínimo nem tempo máximo de contrato de locação. Existe o contrato de locação, né? E o contrato de locação, por exemplo, quando é menos de 90 dias, aí a gente chama de contrato de locação temporária, porque é menos de 90 dias que a pessoa fica no imóvel. Sabe quem usa muito esse contrato? O pessoal de Airbnb. É o pessoal que usa o contrato de locação por temporada, que a gente chama, né? Que daí a pessoa fica 2, 3 dias, 4, uma semana, um mês, enfim. Ela pode ficar até 90 dias, é considerado como locação temporária. Aí a gente tem a locação propriamente dita, que é maior de 90 dias. Que daí, no caso, a pessoa pode colocar o tanto de tempo que for necessário. Se quiser 30 dias, ó. Se quiser 12 meses, 24 meses, 20 meses, 60 meses, seja o tanto tempo que você quiser, você pode estar colocando no seu contrato a vigência, né, que você quiser. A gente chama de vigência o tempo do contrato. Tá? Então, você pode colocar o tanto que você quiser. Existem alguns cuidados nessa questão da vigência, né, do qual, por exemplo... com mais e menos de 30 meses. Então, são diferenças de vigências, né? De situações onde a lei do inquilinato trata sobre essas situações. Então, o seu contrato ele não precisa ter um tempo mínimo nem máximo. A lei não fala sobre isso. Fala apenas que isso precisa ser de mútuo acordo entre locador e locatário. Apenas isso. Que legal. Ô, Caio, já percebi que... Se a gente ficar perguntando aqui o dia todo sobre locação, você vai responder tudo. Só que tem uma coisa que eu tenho certeza que os proprietários dos imóveis, eles ficam se coçando, que é a tal das custas da imobiliária. Né? Então, quais são as taxas, os custos ou o comissionamento que é cobrado pela imobiliária durante esse tempo de locação? É cobrado todo mês? É cobrado uma vez? Explica para o nosso espectador que está pensando em deixar o imóvel com a Mizon, quais são as vantagens disso, né? De deixar com a gente, claro, e os benefícios. Os benefícios dessa locação com a Mizon. Bom, eu acho que com relação de deixar o seu imóvel, os benefícios de deixar o seu imóvel com a gente, acho que deu para ter uma noção de que realmente a gente sabe do que a gente está fazendo. Então, essa é um dos pontos. Mas, para você ver como que é, Peterson,
que as pessoas às vezes acham assim, vou fazer uma locação, vou fazer por mim mesmo, Posso dar um feedback? Posso dar um caso que aconteceu comigo? Inclusive, eu ia perguntar pra você, então, qual que foi a sua experiência a minha como experiência, locador? Né? Então, locador vamos lá. que falou assim, eu não vou deixar com a imobiliária, eu vou fazer por mim mesmo. E olha lá, eu sou corretor de imóveis já tem 4 anos, e eu fui me aventurar nesse meio de locação. E aí eu falei, não, vou fazer um contratinho aqui, vou pedir aí 3 meses. Apartamento, né? 3 meses de locação, que era meu próprio apartamento. Vou pedir 3 meses de aluguel e beleza, né? Rapaz, no segundo mês, já começou a me dar dor de cabeça, já não pagou mais aluguel, saiu devendo luz, saiu devendo condomínio, saiu devendo aluguel. E no final, eu tive um prejuízo aí mais ou menos de uns 4, 5 mil reais. E olha que eu sou corretor de imóveis, mas é aquele negócio, né? Cada um especializado no seu quadrado, né? Vamos falar assim. E eu tive essa experiência ruim. E aí depois conheci o Caio. Caio tá cuidando do meu imóvel. A Mison, né? Cuidando do nosso imóvel. Mas foi bem terrível, né? Inclusive a gente já conheceu vários proprietários que vieram pra gente, né? Querendo... Já, na verdade, a gente foi fazer captação. Aí o proprietário falou assim, tô querendo vender porque essas locações só dá dor de cabeça, porque isso, porque aquilo. E uma coisa que eu posso garantir para você, proprietário de imóvel da Mison Negócios Imobiliários. Eu vou falar para você com todas as letras e sem medo de ser feliz. Aqui com a gente você só vai ganhar dinheiro. Verdade. Você só vai ganhar dinheiro. Por que eu tô falando isso? Eu ouvi, gente, eu ouvi, você pasme ou não, de vários tipos de proprietários que às vezes são desavisados ou não conhecem, e para você ver, de imobiliárias grandes, que é o que eu costumo falar. Não é porque a imobiliária é grande que a imobiliária sabe o que está fazendo, tá? De imobiliárias grandes que eles estavam aí fazendo locação com seguro-fiança, né? Olha só, fazendo locação com seguro-fiança e o proprietário estava 6 meses sem receber nenhum real. Nossa. 6 meses. Gente, eu achei um absurdo isso. E imobiliária grande, conhecida aqui em Bauru. Não vou dar nome porque é antiético, mas assim, é imobiliária conhecida. Que você fala assim, cara, mas, essa imobiliária é grande, como é que ela não sabe o que ela está fazendo? Porque ela alugou por seguro-fiança. E nesse meio tempo de 6 meses, quem deveria estar pagando esses meses que o locatário estava devendo, deveria de ser quem? O seguro-fiança. O seguro devia estar pagando. No final, eu não sei, assim, cada locador, né, lida com a sua locação da sua forma. Não vou criticar nesse sentido, porque foi o jeito que ele achou melhor para ter paz. Né? Porque, no final das contas, as pessoas acabam querendo resolver a situação para ter paz, né? E o que ele fez? A imobiliária fez uma condição em que a pessoa, o inquilino, né, que estava devendo, pagasse, né, os 6 meses de aluguel. Só que eu te pergunto, será que a imobiliária não recebeu do seguro esses 6 meses de aluguel? Então. E aí, então, está sendo pago 2 vezes e o proprietário está recebendo parcelado. Gente, é o que eu falo para vocês. Tomem cuidado. A gente teve uma outra situação também em que a imobiliária estava ficando com o valor da multa rescisória. Ou seja, rescindia o contrato, a imobiliária ficava com a multa rescisória e o proprietário só recebia a locação por mês. Outra situação que a gente, fatos verídicos, reais, e é verdade que eu tô falando aqui, de pessoas reais mesmo, e proprietários que depois que vieram fazer negócio com a gente, nunca mais saíram de trabalhar conosco e indicaram a gente para outras pessoas que estavam para alugar. E que, inclusive, gente, até confiam na gente a ponto, tipo assim, o que vocês fizerem com o meu imóvel, para mim tá bom. A forma que vocês colocarem, o valor que vocês colocarem, para mim tá bom. Porque realmente a gente é idôneo e a gente vai fazer com que você ganhe dinheiro com aquilo que a gente está, com a nossa administração do seu aluguel. Então, rescindiu, melhor para você vai receber multa rescisória e vai receber de novo o aluguel depois. Entendeu? Que então, legal. assim, é uma questão de lucro que o proprietário está tendo. Né? Como é que fala? Uma garantia isso. Então, dito isso, a nossa administração ela é de 10% sobre o valor do
da alocação, tá? Então é só sobre a locação pura. Então, por exemplo, você tem um apartamento. O apartamento está sendo alugado por R$800, tem R$300 de condomínio, mais R$20 de IPTU, a gente vai receber 10% do valor do imóvel, da alocação do imóvel. Só que hoje nós trabalhamos com uma taxa mínima, que é de R$100. Então, nesse caso, a gente, no caso, cobraria R$100 pela administração. Só que só o fato, e todos os nossos locadores não receberam essa notícia sem medo e sem preocupação. Por quê? Porque eles sabem do tipo de trabalho que a gente faz e o tanto que eles lucraram com a gente ali à frente da locação. Por quê? Já receberam, quando terminava, a gente chama de rescisão antecipada, né? Contrato antecipado, como é que fala? Quebra de contrato antecipado, ou seja, no momento em que o inquilino ele entrega as chaves antes de terminar a vigência do contrato. Então, ele paga a multa rescisória. Então, ele pagando a multa rescisória, vai para o proprietário aquilo que a gente está recebendo. A gente recebeu a locação, a gente repassa para o proprietário, a gente não fica guardando esse dinheiro para nós. Né? A gente repassa para o proprietário. Né? Ali, recebeu, a gente paga. Então, assim, todos os locatários nossos, eles pagam a gente com felicidade, sem brincadeira. Nenhum deles a gente teve reclamação da gente ter colocado a taxa mínima de R$100, né, e de pagarem 10%. Teve inclusive, uma pessoa que inclusive, gente, trabalha numa dessas seguradoras aí, viu? Né, essas seguradoras que a gente trabalha, eu não vou falar o nome também, que nem falei, é antiético, mas assim... A pessoa trabalha na seguradora, ela é uma representante de uma das seguradoras e colocou o imóvel dela para alugar na nossa imobiliária e não colocou em outra imobiliária. Isso porque ela é representante de seguradora, né? E poderia ter colocado em outras imobiliárias que ela conhece. Com certeza. Só que ela preferiu deixar com a gente. Por quê? E ela falou assim, eu não vou deixar em outra imobiliária porque eu sei como é que são as outras imobiliárias. Então, a gente nunca recebeu nenhum processo, nem de inquilino e nem de proprietário. Nunca recebemos processo. Né? Ação de despejo, outra coisa que é importante. Eu ia perguntar, já era a minha próxima pergunta, já entrando nesse, porque a gente... Não, vamos falar da taxa, que eu ainda não terminei. Então termina de falar da taxa. A gente falou dos 10%, vocês viram que eu falo bem pouco. O que tem de tamanho, mas o que fala... Então, 10% é a nossa taxa de administração, sendo R$100 a taxa mínima, né? Quando é menor de R$1.000, no caso, a locação. E a gente faz o reajuste anual do aluguel. Todo ano tem reajuste normal que o inquilino, que o proprietário recebe também normalmente, tá, gente? E é importante, o primeiro aluguel do imóvel também é honorário da imobiliária. Por que esses honorários? Por que o primeiro aluguel? Porque ali no primeiro aluguel nós fazemos a vistoria de entrada, a gente redige o contrato de vistoria, redige o contrato de vistoria, que é o laudo de vistoria, na verdade, redige o contrato de locação, a gente faz o contrato de prestação de serviços e a gente faz também a vistoria, eu já falei que faz, e a gente faz a análise de ficha do inquilino. Então, e também as visitas, né, que a gente fez também com o inquilino. Então, tudo isso, para você ver... Gera um custo, né? Gera um custo. E a gente pede o quê? Um aluguel, né, desse custo todo que a gente está colocando para vocês. Anúncios nas redes sociais que a gente faz também do seu imóvel. Então, tudo isso é a custa de um... Fala para mim, fala a verdade. Tá barato. Um custo baixo. É um custo baixo. É um custo baixo. É um aluguel somente que a gente cobra, que é o primeiro aluguel da locação do imóvel. Né? Então, é importante. Então, é isso que a gente cobra somente. É o valor do primeiro aluguel e a taxa de 10% de locação mensalmente, tá? Ou a mínima, que é R$100. Ou a mínima de R$100, legal. Que é a casa de administração. Caio, agora um assunto polêmico, que muita gente não gosta de falar sobre isso, mas a gente vai precisar tocar nesse assunto. Sim. Cliente que está inadimplente. Estou inadimplente, estou com 3 meses de aluguel atrasado, eu tenho criança pequena, tenho um recém-nascido, minha avó mora junto, ela é acamada e tá daquele jeito a minha situação, só que eu tô com esses 3 meses de aluguel atrasado. Como é que a imobiliária lidar com esses casos de inadimplência?
qual que é os meios legais, os meios jurídicos para poder fazer a retomada desse É imóvel. bem interessante porque teve proprietário que eu já ouvi falar para mim assim, falei assim, deixa, eu vou fazer por seguro fiança também, aí o seguro, aí quando tiver algum problema do inquilino, eu pego e aciono o seguro e tá tudo certo. Só que existe a maneira certa de você fazer o acionamento do seguro fiança. E nem sempre o proprietário tem os termos jurídicos e tempo, que é o mais importante. Às vezes o proprietário não tem tempo para ficar lidando com o imóvel, com a inadimplência do imóvel dele. Por isso que é a vantagem de você deixar na imobiliária. Porque você deixando com a Mizon, por exemplo, você só vai se preocupar em receber o seu aluguel. Todo mês. Todo mês. Você imagina isso, gente? Tirar toda a dor de cabeça, todo o peso que você tem aí de locatário e deixar a gente resolver para você? É isso que a gente faz, né? Então vamos lá. O inquilino ficou com inadimplente. Aonde a gente vai? Para a garantia do imóvel. Qual que é a garantia do imóvel? Nós trabalhamos com seguro fiança. Então nós vamos para o seguro. A gente aciona o seguro vai lá, paga o aluguel do inquilino, o proprietário recebe. Tiveram proprietários com a gente, que nem sentiram que o inquilino estava inadimplente. Porque a gente estava pagando o aluguel para a pessoa normalmente. Nem sentiu. Às vezes demora um pouquinho para pagar, de 30 dias, 40 dias, mas a gente sempre avisa o proprietário de todas as atualizações que estão acontecendo com o imóvel. Tá? E a gente paga o inquilino normal, o proprietário normalmente. Paga o proprietário, né? E a pessoa fica inadimplente. O inadimplente, com quem que ele vai resolver a situação? Com o seguro fiança. O seguro fiança que vai resolver a situação dele. Como? Às vezes dividindo no cartão em 10 vezes o que ele está devendo, às vezes dividindo por boleto bancário o que ele está devendo. A credora, a seguradora, ela faz essa parte de intermediação no sentido de inadimplência para o proprietário. Entendi. Entendeu? E olha que coisa interessante. Você vai perguntar sobre outra coisa agora? Já é então, algo também bem que você vai ter um certo domínio para falar sobre isso, que eu tenho certeza. Caio, você já falou, né, do seguro, falou que imobiliária não segura o dinheiro do proprietário, né, que faz o repasse. E a minha pergunta é, como que é feito o repasse dos valores do aluguel ao proprietário? Qual que é o prazo mínimo para esse repasse? Então, eu sou o inquilino, paguei o boleto da imobiliária. O dinheiro está na conta da imobiliária. Qual é o tempo que o meu proprietário demora para receber esse dinheiro na conta dele? Entrou na conta da Mizon, a gente já faz a transferência. Mas, o que acontece? Nós colocamos no nosso contrato que são 5 dias úteis para nós repassarmos o valor para o locador. Por que isso? Porque às vezes o inquilino vai lá e paga no sábado. Aí o inquilino vai lá e paga o boleto no sábado, o boleto demora para compensar. Demora 3 dias úteis para compensar. Então, o que acontece? A gente vai ter que esperar os 3 dias úteis para poder fazer o repasse para o proprietário. Então, você que é proprietário, quando você vem para nós e você viu que o inquilino ele vai pagar, por exemplo, no dia 20, então, coloque as suas contas para o dia 25. Exatamente por causa desse problema que às vezes pode dar na questão de, às vezes o inquilino vai lá, paga no domingo, paga no sábado, paga no feriado, né? Ou paga à noite o boleto. Então, tudo isso demora um pouco para compensar o boleto. Então, às vezes demora 3, 4 dias úteis mais ou menos. Mas a gente coloca já para ter tranquilidade 5 dias úteis para fazer o repasse. Não quer dizer que nós esperamos os 5 dias úteis acabarem. Não. A gente faz repasse quando o valor entra na conta. Mas pode acontecer do valor demorar 3 dias, 4 dias, a depender, no caso, se for feriado, por exemplo, 5 dias úteis para poder fazer o repasse por causa dessa questão do tempo de compensação do boleto. Tá? Então, por isso que a gente coloca os 5 dias. E se a imobiliária não pagar você em 5 dias úteis, nós colocamos 10% de multa no nosso contrato, se o repasse for feito depois de 5 dias úteis. Entendi. Então, a gente paga a multa se vocês, se a gente pagar vocês depois de 5 dias úteis. Legal. Caio, você já falou que tem toda uma estrutura por trás
Exatamente. Tá mais que claro para o processo, né? os nossos seguidores, né? Os nossos clientes que estão acompanhando a MisonCast. E tem uma pergunta que vai fazer muito sentido, que a pessoa provavelmente ela deve estar pensando, mas qual que é a minha garantia que eu tenho se estourar um cano? E se der algum problema na luz, elétrico? Como é que eu vou fazer para poder arrumar? Quem eu vou acionar? É a imobiliária que eu aciono? Como que a pessoa faz? Eu tô lá no meu apartamento, lá na minha casa, parou de pegar o chuveiro, um problema elétrico. O que eu tenho que fazer? Qual que é a primeira coisa que o inquilino faz para resolver esse problema nessa casa que ele alugou com a imobiliária? Então vamos lá. Muito, muito boa pergunta. Eu gostei dessas perguntas. Deixa eu falar uma coisa. A gente tem algumas situações, né? A gente já se faz uma precaução com relação a essas situações. Nós temos os nossos prestadores de serviço, né? Nós temos aqueles que prestam serviço para a gente, que tem pessoas específicas que estão cuidando dessa área para nós, no sentido de prestadores de serviço. E a gente também tem o próprio seguro incêndio, que é obrigatório por lei, né? Então, no nosso contrato, a gente faz o seguro normal, né? O seguro fiança, e a gente faz também o seguro incêndio. A pessoa que vai fazer o seguro fiança, ela pode escolher e optar por um seguro fiança que tenha, de repente, reparos elétricos, por danos, coisas assim. Ela pode por isso também. Mas se de repente ela quer o valor mínimo de porcentagem do seguro, não tem problema. O nosso seguro incêndio, ele cobre 4 tipos de serviços, que é o serviço elétrico, né, o eletricista, o serviço de chaveiro, se de repente você teve algum problema com a chave ali na frente, ali na porta da frente lá, e não abre, você pode acionar o seguro incêndio, porque eles também resolvem a questão do chaveiro. Terceira coisa, desentupidor. A gente também tem o serviço de desentupidor. São 24 horas de serviços. E nós temos também o serviço de encanador, né? Desentupidor e encanador são duas coisas distintas. Diferente. Então, pode estar sendo acionado para esses 4 fatores. Mas, de repente, o seguro fala para você, olha, infelizmente isso daqui a gente não cobre. Aí a gente leva o prestador de serviço, vê qual que é o problema que gerou, né, de acordo com aquilo que está acontecendo. Dependendo do que for, a gente vê se realmente foi uma situação que foi causada pelo inquilino ou se é uma situação estrutural que precisa ser resolvida pelo proprietário. É isso, basicamente. Legal. Caio, tenho mais uma pergunta para te fazer, mas antes dessa pergunta, eu quero perguntar para você que está acompanhando o nosso podcast. Você já encaminhou esse conteúdo para os seus amigos? Porque aqui tem informação relevante. Muito. Tem informação direto da fonte para você que quer alugar, né, o seu imóvel, ou você que quer deixar seu imóvel alugado com a gente também. Então, compartilha com a galera, hein? Caio, quero fazer mais uma pergunta para você. E essa pergunta, ela veio de um de nossos seguidores aqui, tá? Qual é o procedimento caso sejam detectados problemas estruturais ou de manutenção durante a locação? Como proceder? Como que é feito isso? No caso, o que acontece? O inquilino que detectou que tem algum problema estrutural. Problemas estruturais são diversos, né? Alguma situação de um cano que estava furado e não foi percebido. Que mais? Sei lá, tantas situações. O que não é estrutural, gente? Inclusive, o proprietário não tem obrigação com relação a isso. Chuveiro. Chuveiro não é obrigatório o imóvel ter. Inclusive, todas as vezes que a gente fala com o locador, a gente sempre orienta o locador a não colocar chuveiro no imóvel, para deixar o inquilino colocar o seu próprio chuveiro. Né? Porque é uma reclamação a menos para a gente falar. Menos uma dor de cabeça. Menos uma dor de cabeça. Que mais? Sifão. Sifão é uma coisa que, se você entra no imóvel, a melhor situação que existe, inclusive higiênica, é você trocar. Troca o sifão. É barato e é uma coisa que não é estrutural. Porque o sifão é algo que é do próprio tempo de uso da própria pessoa, porque geralmente é de plástico. Então é uma coisa muito sensível.
né? Enfim, sifão. E também bacia como é que fala? De vaso sanitário. Isso Aquela daí é uma tampa? questão. É a tampa. A tampa é uma questão de locatário também pôr. É o certo locário. O locador não precisa se preocupar com isso. Até porque é outra questão de higiene. Você usar uma tampa nova que você vai usar dali pra frente. Você não sabe o que né? As procedências. Exatamente. Então é melhor você trocar, né? E então, essas coisas não são estruturais. Mas tem outras que são, de repente alguma rachadura que de repente aconteceu. Então tudo isso é o inquilino perguntar, mandar uma mensagem para a Mizon, conversar com a imobiliária, que nós vamos conversar com o proprietário para poder resolver aquela situação. A gente teve uma situação esses dias atrás aí sobre que aconteceu, que é uma situação estrutural. Agora eu esqueci qual que era, que até a Ana Paula falou, lembrei. O que aconteceu, e isso daqui é um perigo. Sabe aquelas placas de gesso que fica na parede? Sei. Uma fileira de placa de gesso caiu. E não é uma questão de mau uso, porque é uma coisa que fica na parede. Então não tem como você falar, não, foi o inquilino. Não foi. A gente vê, olhando para aquilo lá, que foi mal colocado, mal posto, porque placa de gesso você tem que colocar tem uma forma correta de você colocar. Tem que bater, né? tem que deixar uns... Né? É uma forma. Então, foi um problema estrutural. Então, trouxe para nós, o que a gente vai fazer? Olha, proprietário, aconteceu isso daqui. Caiu, quebrou, né? O inquilino mandou pra gente. Então, a gente precisa resolver isso daqui, porque isso daqui foi mal posto. E a gente vê que porque foi colocado com cimento. E não se põe placa de gesso com cimento. Se põe com cola de gesso. É um procedimento. Então, acabou caindo. Então, isso daí precisa ser resolvido. Então, é uma situação estrutural. Né? Uma situação estrutural. É um vício oculto que a gente fala, né? Porque se a gente vai saber como é que foi posto o piso, por exemplo. Se foi posto com gesso, o piso. Não tem como saber. Não tem como saber. Então, é um vício oculto. Então, isso daí é um problema estrutural que precisa ser resolvido pelo proprietário, tá? Coisas que precisam ser resolvidas pelo inquilino. Manutenção. Se você está usando imóvel, você está usando a pintura e, de repente, você suja a pintura, acontece alguma coisa, é o inquilino que tem que arrumar. Calha, gente. Calha. Calha precisa ser limpa. Precisa ter limpeza da calha. Quem limpa a calha é o inquilino, não é o proprietário, né? Tá entrando água dentro da minha casa, que não sei o quê. Aí a gente vai ver, é a calha que tá suja. E é a manutenção, né? É a manutenção que o inquilino tem que dar, porque se o inquilino tá morando no imóvel, ele tem que cuidar do imóvel. Ele está recebendo o imóvel como posse para ele cuidar daquele imóvel, né? Então ele precisa cuidar da calha, para não entrar água dentro da casa. Entendi. Entendeu? Então a gente precisa, quando é manutenção, tem a parte do inquilino e tem a parte do proprietário. Ô Caio, e provavelmente nesse vasta experiência que você tem no mercado imobiliário, você já deve ter se deparado com várias situações de conflito. Vixe. Como a imobiliária Mizon lidar ou já, né, lidou com essa situação de conflito entre o locatário e o locador, né, em casos onde não estava mais encaixando, né, não estava tendo concordância. Como que foi essa resolução da imobiliária em resolver essa situação, esses problemas, né, de conflito? Os maiores problemas que a gente resolve já no contrato. É os maiores problemas. Que nem a gente teve uma situação aqui. Tem inquilino que eu vou te contar. Um inquilino falou assim, beleza, você mandou para mim no WhatsApp o boleto, manda para mim nos meus 3 e-mails. Mandou 3 e-mails pra gente mandar os boletos para ele. Eu falei assim, não. No contrato está especificado que o nosso boleto vai ser entregue pelo WhatsApp e quando nós não conseguimos a resposta da pessoa pelo WhatsApp, aí então a gente manda por e-mail. Então tem um procedimento, a gente não vai fazer, e aí então quer dizer que agora se a pessoa quiser que a gente envie carta, a gente vai ficar mandando carta. Não, tem o procedimento correto conforme o nosso contrato. Então assim, com relação a ter embate entre o locador e o locatário, quase nunca vai ter, porque normalmente o inquilino vai ter o embate com a gente.
com a imobiliária. Não é porque nós com somos ele os representantes. diretamente, né? Não é com o proprietário. Nós somos os representantes. Como que a gente faz para diminuir e para não ter esses tipos de embates? Simples, a gente faz um contrato bem redigido e no caso de kitnet, por exemplo, que a gente tem lá, a gente tem umas regras internas da kitnet na qual a pessoa ela precisa se posicionar lá dentro. E ela não pode ter, por exemplo, animal, ela não pode fazer barulho depois das 10, ela não pode... Então, tem toda uma questão que a pessoa assina e declara que ela está ciente que ela vai cumprir aquilo. E se ela não cumprir, é a mesma coisa que o condomínio. Ela vai receber multa. Simples assim. Então, os embates a gente resolve com a lei. Na lei diz assim, no contrato rege assim, nas regras rege dessa maneira. Então, os embates a gente resolve dessa maneira. Desse jeito. Né? Você está inadimplente, já teve gente que estava inadimplente, ficou bravo, foi com um pedaço de pau lá para cima da gente, lá queria bater na gente. Mas, gente, a gente tem que fazer. Se a pessoa está inadimplente e ela precisa resolver o problema dela, não tem o que a gente fazer. Você precisa pagar o que você está devendo. Você está devendo, exatamente. exatamente. Então, os conflitos a gente resolve dentro daquilo que a gente já rege, né, no contrato. A gente já precavê dentro do nosso contrato. E o contrato resolve muita coisa também, né? Por isso que eu falo, não tem como você ir lá na quitanda ou lá e a gente vê aí muito em papelaria e comprar o seu contrato de locação e falar assim, eu estou resguardado. Não tá, não. Não tem como. Porque daí o que acontece? Tem muita coisa que a lei do inquilinato fala, que muitas vezes tem que colocar em contrato e muitas vezes nesses contratos de papelaria não tem. Né? Caio, o assunto está muito bom. Gostei demais de trocar essa ideia com você sobre locação, mas infelizmente estamos chegando ao fim do nosso louco, mas já? É isso mesmo, já. Produção? Verdade? Já. Louco. E eu preciso que você passe um recado para os nossos seguidores, né, que está acompanhando tanto no Instagram, tanto no YouTube. Quem procurar para alocar seu imóvel ou deixar o seu imóvel com a gente, né, o que ele tem que fazer, qual é o primeiro passo, né? Passa lá o endereço, as considerações finais. Perfeito. A palavra é sua. Gente, acho que tá mais do que provado que a necessidade de você fazer as coisas que você não consegue fazer ou que você não tem conhecimento com profissionais. A gente, por exemplo, eu e você, nós somos peritos no mercado imobiliário. Aí a gente vai fazer um podcast, a gente vai fazer por nós mesmos? A gente vai usar a gente mesmo? A gente nem tem tempo para isso, gente. Então, existem profissionais, porque você não entender que os profissionais eles estão aí para poder te respaldar, te ajudar e fazer com profissionalismo aquilo que você não vai conseguir fazer por falta de conhecimento ou por falta de ferramenta suficiente. Então, eu digo para você, está mais do que provado, faça a sua locação, você que é locador, com a Mizon Negócios Imobiliários, porque eu garanto para você que você vai estar ganhando dinheiro, vai estar lucrando com o seu imóvel. Você que está com o imóvel fechado, não faça isso, você está perdendo dinheiro. E muito. Você está perdendo dinheiro. Né? Ali você está deixando dinheiro na mesa, nem está deixando dinheiro, você está jogando dinheiro pela janela, né? Na verdade. Então, não deixe seu imóvel parado por medo, porque o medo te impede de conquistar muita coisa. Então, se você tem um imóvel que está parado, deixa com a gente que a gente resolve. E eu garanto para você, nós entregamos o imóvel. Se o inquilino não entregar o imóvel como ele deve entregar, nós, como imobiliário, nós entregamos o seu imóvel de volta com tudo aquilo que ele foi danificado. Se foi danificado pintura, a gente vai pintar novamente o imóvel com os nossos prestadores de serviço. Se foi danificado algum problema no cano, a gente também vai devolver da mesma maneira. Nenhum dos imóveis nossos, quando o inquilino entrega a chave, ele devolve com sujeira, com reparo, com problemas. Todos eles, a imobiliária se responsabiliza em entregar do mesma forma que o inquilino entregou. Se o inquilino não entregou, a imobiliária se responsabiliza a entregar. Segunda coisa, que eu já ouvi muito, ação de despejo. Tem muita proprietária que fala assim, eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que ver como é que faz, como é que o inquilino não está pagando, então eu vou ter que fazer. Não. Quem faz ação de despejo é a Mizon Negócios Imobiliários. Nós vamos desde o início até o final, até o ponto dele entregar a chave e, da mesma maneira, entregar o imóvel da mesma maneira que o inquilino encontrou.
certo? Então a gente mesmo que faz a ordem de despejo, pega o oficial. O nosso trabalho com o despejo, gente, não dura mais do que 3 ou 4 meses. É rápido para a gente conseguir fazer a ação de despejo. Aí, enquanto se você fizer pelos meios tradicionais, você vai demorar 1 ano, 2 anos, por aí vai. Muito dinheiro. Por isso que é o ônus de você fazer sua locação direto. Entendeu? Por isso que é melhor você fazer com a gente, tá? Então, o conselho é esse. Procure o profissional, que o profissional vai realmente te dar um respaldo e você vai ganhar muito mais dinheiro do que você imaginava ganhar fazendo a sua locação por você mesmo. Certo? Você quer falar alguma coisa? E qual que é o endereço da imobiliária? O endereço da nossa imobiliária, ela fica ali na Vila Mesquita ou no centro, né, de Bauru, ali no alto da cidade, basicamente. É na rua Virgílio Malta, quadra 17, número 38, 1738. Ali você vai ver lá nossa placa bem grande, escrito Mizon Negócios Imobiliários. E fica ali perto já do novo McDonald's ali da Comendador, né? Bem próximo. E se uma pessoa quiser mandar um WhatsApp para nossa equipe, qual que é o telefone? Ah, então. Aí que tá, né? Deixa eu lembrar agora o número. Bom, eu vou dar o telefone da nossa parte de administração de locação, tá? Que é o 14991 160011, que é a parte da locação da imobiliária, tá bom? E tem também o outro que a gente vai deixar aqui, né? Pra você também entrar em contato com a gente, se você quiser fazer algum negócio com a gente. Vai deixar aqui embaixo. Esse foi o nosso Mizoncast. O assunto de hoje foi locação. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Compartilha bastante e com a Mizon da negócio. Até mais, gente. Deus abençoe. Até o próximo podcast.